Pergunta para candidato. Neste bloco, a regra assegura que a pergunta é livre para qualquer candidato, podendo ocorrer que nem todos serão perguntados. Entretanto, todos perguntarão e replicarão. A ordem de perguntas será definida por sorteio. Pergunta 30 segundos, resposta 2 minutos. Réplica 45 segundos e tréplica 45 segundos. Vamos então ao sorteio. Candidato Luiz Xavier, para quem é a sua pergunta, por favor? Eu vou fazer a pergunta para o candidato do PSDB. Hoje, no Jornal da Cidade, está estampado numa entrevista sua que no seu provável governo você dará uma atenção especial às áreas, aos pobres. Eu gostaria de perguntar para o candidato. O governador do seu partido, o Alckmin, ele massacrou a tiros a população do Pinheirinho em São José dos Campos. Concluindo, candidato, por favor. Terá a mesma atenção especial com os pobres aqui de Santos? Olha, Xavier, a população me conhece, sabe das minhas origens, né? Que são no Morro do Pacheco, de Santos. Nós vamos trabalhar porque eu acredito que nesse crescimento que Santos está tendo, nesse período de transformação que nós vamos enfrentar, o fundamental é que nós possamos promover a igualdade. Hoje nós temos realidades distintas nas regiões da cidade. E a região da Zona Oeste, dos Morros, a região central, merecem uma atenção especial, um esforço do poder público para que a população possa melhorar de vida nessas áreas. Na Zona Oeste, nosso plano inclui realmente o início das obras de combate às enchentes, né? Realmente as estações elevatórias, comportas, as obras que são importantes para melhorar a vida da população que vive na Zona Oeste. A questão habitacional também será uma prioridade, porque nós temos lá mais de 7.500 famílias vivendo em condições desumanas. E é importante que o poder público possa atuar para resolver essa questão. Nos morros, nós vamos avançar muito levando a escola técnica para os morros. Hoje os morros são a única região da cidade de Santos que ainda não tem formação técnica. E nós vamos trabalhar para que isso possa acontecer rapidamente e também, como deputado e como secretário de Desenvolvimento Social, eu levei o Bom Prato para a Zona Oeste, que já atende hoje mais de 1.200 pessoas todos os dias, que tem a possibilidade de fazer refeições saudáveis, gostosas, nutritivas, pagando R$1 no almoço e 50 centavos no café da manhã. Eu fiz isso em todo o estado de São Paulo, porque fui responsável por esse projeto. E como prefeito, eu vou levar uma unidade do Bom Prato para os morros de Santos, uma região importante que merece um equipamento que tenha esse atendimento social que é fundamental para a população dessa região. Um outro aspecto importante é que na Zona Oeste nós estamos construindo um centro de qualificação profissional para o trabalhador. Está sendo construído ali no Arquimedes Bava, em frente ao Zumira Campos, no Jardim Castelo, para que o trabalhador possa se qualificar, se requalificar e ter a oportunidade do emprego. Porque o emprego é sinônimo de dignidade, uma vida digna se constrói através da oportunidade do emprego. E é isso que nós queremos para as pessoas, principalmente para as que mais precisam aqui em Santos. 45 segundos. Eu acredito que não dá para disfarçar, né? Todo trabalhador sabe que o PSDB odeia pobre. O governo, seu partido, massacrou 1.600 famílias, tirou, que estava instalada há quase 10 anos, para entregar para um mega especulador. Aí você disse que quer privilegiar os mais pobres, as áreas mais necessitadas. Nós pensamos diferente. O PSTU defende uma cidade voltada para os trabalhadores. Nosso governo, nós vamos enfrentar os interesses das empresas para investir em saúde, educação e moradia pública. É importante que o telespectador que está em casa já me conhece o meu trabalho, 3 vezes secretário de Estado, 2 vezes deputado estadual, eleito por vocês para representar Santos na Assembleia. E eu fiz um trabalho voltado à área social fortemente. Nenhum outro deputado da região ajudou tanto as entidades sociais como o nosso trabalho. Fiz emendas parlamentares para diversas entidades que prestam um atendimento excepcional. Se não fosse o trabalho realizado pelas entidades, hoje a sociedade iria à falência, porque o poder público não tem capacidade para promover o atendimento que é feito pelas entidades com a mesma competência. Então eu trouxe recursos para a Gota de Leite, para o Ismênia de Jesus, para o Anália Franco, para o Educandário Santista, para o Albergue Noturno, para o Lar Espírita Mensageiros da Luz, para o Lar das Moças Cegas, enfim, todas as entidades que fazem um belo trabalho social. É dessa maneira que a gente vai continuar trabalhando no governo de Santos. Obrigado, candidato. Candidato Nelson Rodrigues. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Vou fazer a pergunta para a Eneida. 30 segundos. Eneida, eu gostaria de saber qual o projeto que você vislumbra para a cidade na área cultural.
Olha, a cultura é uma questão, inclusive investimento em cultura é uma questão ideológica, porque sabemos que o contato com as artes, com a cultura, ela é capaz de abrir o pensamento, de criar criticidade. Por isso, diversos governos não investem em cultura porque sabem o poder da cultura. Nós, inclusive, por isso é que vamos investir massivamente em cultura. Nós temos um projeto cultural de fazer os centros culturais em bairros, em diversos bairros, no Morro, na Zona Noroeste, Macuco, Paquetá, Marapé, área continental. Esse projeto, ele oferece, democratiza a cultura, democratiza o acesso à cultura, oferecendo cursos de música, de teatro, de dança, para que a criança, o jovem, o adulto e o idoso tenham o que fazer. Você percorre esses bairros, você sabe que não tem nada a se fazer. Então, nós temos que descentralizar a cultura, democratizar a cultura, fazer com que o Conselho Municipal de Cultura seja deliberativo, inclusive, apostar nos festivais também. As apresentações culturais têm que ser descentralizadas, com caminhão, com ônibus, cinema, pode percorrer os bairros, fazer a apresentação e, inclusive, trazer de volta o festival de música nova do Gilberto Mendes, do maestro Gilberto Mendes, e a orquestra de violões do maestro Manzioni, que são dois patrimônios da nossa cidade e que foram esquecidos. Também contratar equipes permanentes para o coral, para a sinfônica, orquestra sinfônica. 45 segundos. Candidata Eneida, na sua fala já demonstra o déficit que a cidade tem na área de cultura, na qual eu concordo inteiramente. Eu acho que nós devemos investir no produtor cultural da nossa cidade. Precisamos fomentar a cultura na periferia da cidade, nas escolas, nos lugares mais carentes, para que as oportunidades se igualem. Da mesma forma como a criticidade que a candidata levantou possa aflorar nessa população e que possamos sim ter uma Santos mais igualitária e em iguais condições para que a cultura chegue a todos os rincões, a todos os bairros de uma maneira equânime. 45 segundos, candidato. Com certeza, se fala muito em educação, e a educação hoje em dia está muito voltada para o conteúdo, mas não se toca na cultura, e é através da cultura, do acesso à cultura, é que vai realmente acontecer a transformação do indivíduo. Então, esse poder de transformação que a cultura tem, é que nós temos, um governo socialista, um governo que pensa na população, que pensa que todos têm que ter a mesma oportunidade. Esse governo, sim, vai descentralizar a cultura e fazer com que todos tenham acesso a ela. Muito obrigado. Próximo sorteio. Candidato Paulo Alexandre Barbosa. Para quem é a sua pergunta, por favor? Candidato Nelson Rodrigues. 30 segundos. Olha, você falou muito aqui na questão da qualificação. Na verdade, para fazer um registro aqui, Santos não tem apenas 2 escolas técnicas, né? Nós temos salas descentralizadas no Zumira Campos, lá no Jardim Castelo, e no Saboá, também no Bartolomeu de Gusmão. Nós temos 4 unidades com cursos técnicos, somando 3.569 alunos. Gostaria de saber qual será a sua política para qualificação, para formação técnica, feita pela Prefeitura Municipal de Santos, tendo em vista os desafios dos próximos anos aqui na nossa cidade. Olha, Paulo, os desafios são grandes, porque nós temos problemas sérios ainda na educação em Santos, né? Nós temos problemas, por exemplo, o número de alunos por sala ainda é muito grande, né? Nós verificamos isso em vários bairros, em várias escolas, pessoalmente verificamos isso. Temos que adequar o número de alunos a um padrão menor para que haja mais qualidade de ensino. Precisamos investir em infraestrutura, construir até mais escolas para poder dar essa condição de menos alunos por sala de aula. Precisamos também de uma qualificação profissional adequada e mais pujante ao professor, né? Precisamos dar condições para aquele que ensina, para aquele que tem essa condição inigualável de trazer
ao cidadão brasileiro, em particular ao santista, poder se desenvolver na sociedade através do ensino de qualidade, mas que para isso ocorra precisa de uma infraestrutura adequada, precisa de uma qualificação profissional constante do profissional da área e também trazer, não só isso, mas fazer com que todas as escolas da cidade tenham o mesmo padrão. Né? Porque nós verificamos, às vezes, que uma escola de um bairro mais carente tem um padrão um pouco diferenciado de um bairro mais rico da cidade, vamos dizer assim. Então, essa forma mais equânime de podermos trazer a cultura e a educação para que a formação do cidadão santista seja mais adequada. Então, a estrutura que nós precisamos. Outro fato importante é a questão da informatização. Né? Precisamos também investir bastante em informatização para dar condição dos nossos alunos a terem uma competição no mercado de trabalho, terem mais instrumental para que você possa aí trazer que com esse estudante no mercado de trabalho não só local, mas também estudantes que possam se desenvolver em outras referências, em outras cidades, em outros estados, possam levar também o mesmo padrão cultural, educacional e trazer um grande avanço em sua vida pessoal. No nosso governo, nós vamos ampliar as escolas técnicas. Hoje são 4, Aristóteles Ferreira, Escolástica Rosa, Zumira Campos e Bartolomeu de Gusmão. Nós vamos fazer uma escola técnica para atender a população dos morros na cidade. Também está sendo construído, na Zona Oeste, no Jardim Castelo, um centro de qualificação profissional que vai formar mais de 3.500 trabalhadores por ano. Já está em construção, é o prédio, a unidade fixa do Via Rápido Emprego. Na questão das FATECs, hoje nós temos uma FATEC e vamos fazer uma outra FATEC aqui na Hospedaria dos Imigrantes, que aliás é uma obra histórica. Há mais de 50 anos os políticos aqui da cidade discutem uma ocupação para aquele local e até hoje nada foi feito. Nós conseguimos tirar essa obra do papel, ela está começando esta semana porque o contrato foi assinado na última sexta-feira. E no meu governo nós não vamos ter distinção entre Estado e município. Obrigado, candidato. Obrigado, candidato. 45 segundos, candidato Nelson. Nós temos um gargalo, Paulo, porque nós temos na cidade de Santos, graças a Deus, um parque universitário bastante elevado, né? Números de universidades que possam estar ajudando o desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Mas, infelizmente, se nós não investirmos firmemente na qualificação profissional do professor, nós não vamos trazer a qualidade suficiente para esse aluno ter um estudo qualificado, conseguir chegar à universidade, estando nessa universidade, poder ter uma condição normal de aprendizagem. Então, acho que o investimento no professor é fundamental, um plano de qualificação para esse professor e também melhores salários, melhores condições de vida para o professor. Obrigado. Vamos a mais um sorteio. Candidata Eneida Cury, para quem é a sua pergunta, por favor? Por Paulo Alexandre. Quando o senhor comandou a Secretaria de Educação do Estado, o projeto Canal do Saber causou um rombo de 4 milhões por um contrato para fornecimento de 6.875 antenas e o mesmo número de receptores. O número de escolas era de 5.306, fora os 7,1 milhões gastos para produção e transmissão via satélite. As antenas nunca foram entregues e o caso virou processo. É este o modelo que o senhor quer trazer para Santos? Olha, candidata Eneida, eu sempre tive minhas ações no poder público, ocupei 3 secretarias de Estado, fui 2 vezes deputado, tenho a ficha limpa, nunca fui processado, investigado, sempre procurei agir dentro de uma correção na minha vida pública. E esse fato aconteceu na secretaria, no FDE, não na secretaria, né, e eu não fui ordenador de despesa, não participei da licitação, inclusive quando esses equipamentos foram entregues, nem secretário eu era mais. Meu modelo de trabalho, a população já conhece. É um trabalho sério e um trabalho de resultado. Pouco discurso e muita ação. Quando eu fui secretário adjunto de Educação do Estado de São Paulo, nós implantamos programas importantes que beneficiaram as famílias da Baixada Santista, como o programa Escola da Família, que abriu as escolas no final de semana com atividades culturais, esportivas, de lazer. Foi um programa, inclusive, premiado pela ONU. Eu tive o prazer de receber um prêmio no Fórum Mundial da Juventude em Barcelona, como um projeto referência em política pública para os jovens no mundo inteiro. Então, nossa forma é essa, de valorização do professor. Nós comandamos uma rede durante 6 anos, com 300 mil funcionários, não tivemos uma única greve, uma única paralisação, um diálogo permanente de valorização do servidor. Promovemos formação em nível superior para os professores do Estado, que ainda não tinham formação em nível superior. Implantamos o programa de mestrado e doutorado para os professores, implantamos o programa de inclusão digital, onde mais de 50 mil professores foram beneficiados, quando o Estado
pagou metade do computador do professor e a outra metade, o financiamento foi feito através da nossa caixa, em parcelas aí em 48 meses, para que o professor pudesse ter um computador e preparar as suas aulas. Minha maneira de trabalhar é essa. E o resultado disso é que a educação foi a área melhor avaliada do governo Geraldo Alckmin quando eu fui secretário adjunto de educação. Tenho muito orgulho do trabalho que eu fiz e nós vamos ter educação como prioridade aqui na Prefeitura de Santos, para que o jovem possa ter número maior de oportunidades e possa se fixar na cidade. Esse é o nosso grande objetivo. Mas como deputado estadual não conseguiu aumentar a verba para a saúde, não conseguiu aumentar a verba para a educação. O professor da ETEC ganha R$ 13 a hora aula e é o que já foi falado, sem qualificação do professor, sem valorização salarial e a oportunidade dele se qualificar, a qualidade do ensino é baixa. Aliás, eu devo dizer que o Brasil, ele numa lista de 65 países, ele está em 56 a posição dele, porque por falta de produtividade, porque os cursos profissionalizantes que se oferecem são de baixa qualidade, então tem que se refazer o trabalho, o tempo perdido, o empresário perde em produtividade. Olha, o desafio da educação é um enorme desafio no país e será prioridade dentro do nosso governo, mas ele não se resolve com discurso, mas sim com ação. Como quando nós estivemos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu pude valorizar os professores das ETECs e FATECs. Em um ano, dei 2 reajustes para os professores, inclusive o último reajuste, nós oferecemos um reajuste 30% maior do que aquilo que foi solicitado pelo sindicato da categoria, o que mostra a enorme disposição de valorização. Essa é a minha marca, do diálogo, da valorização do educador, da melhoria da qualidade, e são esses projetos e essa filosofia que nós vamos implantar no governo de Santos, para que a gente possa, através da educação, transformar a realidade dos jovens que vivem na nossa cidade e que hoje estão em busca de uma oportunidade. Muito obrigado. Candidato Beto Mansur, para quem é a sua pergunta, por favor. Quero fazer uma pergunta para o Jama. Durante essa semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver um canal de televisão fazendo entrevista com todos os candidatos. Tivemos um candidato dentro da cidade de Santos que está planejando um estacionamento subterrâneo saindo ali da Epitácio Pessoa, indo até a praia, ali no Boqueirão. Gostaria de saber o que Vossa Excelência acha disso. O que eu tenho visto nas campanhas eleitorais são exatamente esses factoides, né, projetos que, primeiro, não são prioridades, né? Ainda que realmente nada é impossível para a engenharia. Uma engenharia hoje moderna faz estação espacial, né, que é assim o estado da arte da engenharia. Não haveria impedimento de engenharia. Mas na questão da prioridade do investimento, aí eu pergunto ao nobre telespectador se ele assinalaria no rol das necessidades da cidade esse projeto, né? Isso já houve outros projetos dessa ordem, como o projeto de fazer também o estacionamento subterrâneo na cidade. São coisas assim para trazer o emocional. E, de fato, o eleitor, ele age sempre pela emoção, né? Não traz a razão prioritariamente. Isso aí não é o eleitor, o ser humano. Eu vejo que nós temos coisas profundas inadiáveis para tratar na cidade, porque eu já falei aqui nesse momento. A cidade está retrocedendo. Eu sempre coloco essa metáfora que a cidade está que nem aquele caranguejo na panela de água fria sobre o fogo. A panela está esquentando, o caranguejo está morrendo e não está percebendo. Nós estamos num caos econômico em Santos. Santos, ela cresce economicamente na cobrança do ISS por causa do porto que passou de 30 para 100 milhões de toneladas. Mas a transferência dessa riqueza do porto não chega na população, como foi historicamente. Essa cidade cresceu em função do seu porto. E o que acontece? Nós estamos tendo uma demanda muito grande da cidade como infraestrutura, o porto cresce, o movimento de carretas na cidade, degradando a cidade. Eu vejo o seguinte... Obrigado, candidato. Obrigado. Seu tempo está encerrado. 45 segundos. Obrigado. Não, rapidamente eu gostaria só de dizer o seguinte. Estacionamento, nós precisamos para os caminhões. Nós temos uma série de pessoas que hoje têm
a sua mecânica de trabalho, o seu instrumento de trabalho, que é uma carreta, que é um caminhão. E você tem um conflito hoje das pessoas que têm esse instrumento parando em determinados bairros, principalmente Zona Noroeste, Jardim São Manuel, Piratininga, etc. Nós precisamos trabalhar no sentido de resolver esse problema de um estacionamento para caminhões dentro de uma cidade que abriga o maior porto da América Latina. Não um estacionamento subterrâneo, porque até tecnicamente é muito difícil e com muito custo. O senhor tem mais 45 segundos, senhor Heriberto. A cidade precisa realmente resolver esse impacto do porto. O porto não pode atingir a cidade. Evidentemente, também não se pode cortar um processo histórico do caminhoneiro que tem uma atividade econômica até no seu limite inferior, né? Os caminhões aí caindo, não tendo dinheiro para manutenção. Nós cortamos essas possibilidades desses caminhões terem o seu direito de participar da atividade portuária. Eu acho que a questão da mobilidade de Santos, isso se inclui na mobilidade, né? A demanda por estacionamento é uma questão... Candidato, obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado. Poxa, eu estou com o relógio na frente, Irineu. Próximo a fazer a pergunta, professor Fabião. Para quem o senhor faz a pergunta, professor? Escolheu o ex-secretário de Assuntos Portuários, Sérgio Aquino, para fazer uma pergunta muito simples. Na verdade, já soltou aqui rapidamente a pergunta? Soltou um pouco antes do tempo. Mas a questão é sobre a estratégia metropolitana. Nós temos há 13 anos uma agência metropolitana com baixíssima produção. Eu gostaria que o nobre candidato me falasse quais suas ideias de articulação Santos como cidade de polo com as outras cidades. Obrigado. Candidato Fabião, agradeço a pergunta. Na verdade, todos os temas fundamentais que a gente trabalha aqui na cidade, nós temos que pensar de forma metropolitana. Quando a gente pensa de resíduos, né, da destinação de resíduos, ou quando a gente fala do lixo, né, nós temos que tratar de forma metropolitana. Quando pensamos de saúde, temos que pensar de forma metropolitana. Quando pensamos em mobilidade, temos que pensar de forma metropolitana. Valorizar a mobilidade no aspecto de todos os instrumentos, como, por exemplo, o sistema hidroviário, como o sistema de transporte com o bilhete único. Com todas essas questões, sempre a gente volta para um enfoque metropolitano. E aí nós precisamos um trabalho muito forte para que o Condesb e a AGEM, através de uma ação decidida, política do governo do Estado, possa exercer o papel de efetivamente um fórum de debates das questões metropolitanas. Não dá para a gente pensar que isto é apenas um local de encontro periódico. O prefeito Papa, quando foi, no atual governo, quando foi presidente, inclusive preparou trabalhos sobre a maneira como a região estava sendo tratada, levou isto ao governo do Estado, mas nós precisamos de uma ação integrada. Nós precisamos com que todos os prefeitos das cidades da nossa região assumam um compromisso. De minha parte, eu quero que saibam que eu sei liderar processos, atuei assim em todas as áreas onde eu estive, sempre coordenando e aglutinando, porque na verdade um grande líder é aquele que conquista aliados, e isto é algo que faz parte da minha experiência de vida. 45 segundos, professor. Olha, Sérgio, na verdade eu estou muito tranquilo porque todos têm a prioridade de educação. Eu tenho varizes e calos na corda vocal. São 25 anos de sala de aula. Eu fico preocupado com as pessoas que estão nos assistindo, como a dona Lívia, que eu estive ontem na viela onde ela mora, ali no caminho São Sebastião, que ela tem um filho cadeirante, que a madeira, são 20 metros de viga para arrumar aquela ponte, e a velocidade de resposta do Estado que eu digo a prefeitura, não consegue contemplar, quiçá uma articulação regional de 9 municípios que não tem VLT, não tem túnel, isso é balela. A gente precisa focar isso, olhar nos olhos da população e falar de fato quais são as ações efetivas para serem feitas. Candidato Fabião, olhando nos olhos da população que está nos assistindo, a questão que você falou de Palafitas, Jardim São Manuel, de Dique e de outras regiões, este governo está enfocando e fazendo efetivamente solução de casa.
O programa Santos Novos Tempos já está em andamento. Habitações já foram ocupadas e a contratação do programa de drenagem, de urbanização, está para ser o edital de licitação publicado nos próximos dias. É assim que a gente trata de maneira responsável essas coisas, com planos, com ações. Nós temos o dinheiro já disponibilizado, já temos as habitações sendo construídas, como por exemplo no Caneleira. Se é para se falar de habitação local, que o senhor tinha falado de um tema e trouxe para outro, nós temos ações. Obrigado, candidato. Muito obrigado, candidato. Não. Próximo a perguntar, candidato Sérgio Aquino. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Candidato Beto Mansur. Candidato Beto Mansur, eu ouvi o senhor falar que está retornando porque precisa de alguém para liderar um processo. Eu acredito muito que liderança se faz com aglutinação, como eu acabei de dizer, e com conquistas. Quando o senhor foi prefeito na outra gestão, com uma inflação de mais de 75%, o senhor deu reajuste na faixa de 10%, 10 e alguma coisa, para os funcionários. Isto é ser um líder que sabe tratar o seu grupo de trabalho? Belíssima pergunta. Eu acho isso importantíssimo porque quando eu iniciei a prefeitura, ela tinha uma dívida enorme com funcionalismo. Funcionalismo, eu tive que pagar uma folha e mais 13º, mais férias para os professores, dando um montante de 14 milhões 200 e pouco naquela época. Quero dizer a vocês que eu peguei a prefeitura numa situação dificílima e todos nós sabemos pela lei de responsabilidade fiscal, nós que somos administradores, sabemos que nós não podemos ultrapassar o limite de 54% de tudo aquilo que se arrecada. Antes disso, a gente tem que trabalhar num limite menor ainda. Eu, no meu primeiro ano de governo, eu tive um comprometimento de folha de 66% perante a arrecadação do município. Eu só tive uma diminuição, vamos dizer assim, do sufoco no ano de 2003 e 2004. É muito importante dizer ao Sérgio Aquino, porque participou do governo do meu querido Papa, que nós fizemos um trabalho de recuperação das finanças municipais e eu acabei saindo de 400 milhões de arrecadação para uma arrecadação, entregando para a prefeitura, uma arrecadação no qual o Papa teve condições de pagar o funcionalismo, mas, na verdade, nós demos reajustes, já no início, em fevereiro, no início do meu governo, nós demos uma série de abonos, nós demos uma série de complementações, nós demos horas extras para quem, na verdade, trabalhava efetivamente na prefeitura. Se você fizer uma comparação da inflação ao longo do período, a folha de pagamento ela cresceu muito mais do que a própria inflação. E olha que o número de funcionários, quando eu entrei e quando eu saí, foi menor. Você que está nos acompanhando, para você entender porque eu estou tocando nesse assunto, eu acredito que os funcionários, que as pessoas, os trabalhadores precisam estar motivados. E o poder público precisa ter funcionários motivados para atender a população. A população precisa de pessoas satisfeitas. É interessante, candidato, o senhor disse que pegou o governo quebrado, mas o senhor deu reajuste. Depois que o senhor estabilizou o governo, nos seus 3 últimos anos, o senhor estava abaixo da meta legal e não deu reajuste. O prefeito Papa teve que superar tudo isso no governo, nesse governo que eu participo, ele deu ganhos reais na faixa de 157%, contra uma inflação de apenas 52%. E mesmo assim, investiu em todas as áreas mais do que o seu governo. Então, obrigado, verdade, candidato. É uma questão de respeito. Candidato Beto. Olha, eu fiz 8 anos de mandato e trabalhei intensamente com uma equipe, que uma parcela considerável continua lá, e nós fizemos um belíssimo trabalho na administração, recuperando as finanças do município. Eu não tive um dia sequer de greve do funcionalismo ao longo dos 8 anos, porque o funcionalismo sabia que eu não podia dar aumento. Agora, digo a vocês que eu preparei toda a estrutura, inclusive informatizando o SS nos 2 últimos anos de governo, para que o meu querido Papa, do qual você fez parte, pudesse dar aumentos reais.
É muito importante dizer isso a vocês, porque o funcionalismo trabalhou efetivamente comigo durante todo o período do meu Obrigado, candidato. Candidato Jama fará a próxima pergunta. Para quem é a sua pergunta, por favor, candidato? Vou fazer a pergunta para o Aquino. Ó, já começou, não comecei ali. Por favor, então, não comece a sua pergunta. Vamos zerar o cronômetro, por favor, 30 segundos. Ok. Por favor, candidato. A Rio +20, né, preconizou que a sustentabilidade deve ser econômica, social e o meio ambiente. Aí, no projeto da Embraport, que teve apoio da sua secretaria, foi condenado à morte a economia da Ilha Diana, que é um local de Santos, uma área de Santos. Tempo esgotado, candidato. Sua pergunta. Ok. Ele responde sobre isso. Ok. Candidato. Bem, o projeto da Embraport, para o espectador talvez não tenha a informação total, é um terminal portuário na área continental. Na verdade, o primeiro terminal a ocupar a área continental, uma área extremamente importante para o futuro de Santos, da cidade de Santos, e para o futuro da atividade portuária. Esse terminal foi totalmente licenciado, cumprindo a legislação. Na verdade, não é o município que licencia, o município dá pareceres prévios, e esses pareceres exigiram, inclusive, uma série de contrapartidas que a Embraport está cumprindo. Quem licencia esse terminal é o IBAMA. Todas as questões de contrapartidas que o IBAMA exigiu, pelas informações que temos, estão sendo cumpridas. O que é de nossa parte, nós fizemos, foi a questão da garantia do trabalho. Nós levamos os sindicatos a reuniões lá com a diretoria, para um programa de treinamento, para que respeitassem o porto organizado, muito embora esse terminal legalmente não precisaria. Nós fizemos movimentações dentro do CAP para obrigar o terminal a cumprir a legislação que está dentro dos limites do porto organizado, ultrapassando em muito mais as responsabilidades que eles teriam. Então, a nossa parte, como o nobre candidato acabou de falar, da Secretaria de Assuntos Portuários, nós não ficamos parados, não. Garantimos o direito do trabalhador, garantimos as questões ambientais no que era possível da Prefeitura, indicando medidas para o IBAMA. 45 segundos, candidato. Sem dúvida alguma, qualquer um que examine aquele projeto percebe que a economia da pesca da Ilha Diana foi prejudicada e está condenada à morte. O que eu quero perguntar, secretário, não é fazer juízo da sua ação como secretário de Transportes, de Portos. Por que não foi feita uma proposta para se criar uma sociedade de propósito específico dentro de uma mentalidade moderna de compensar a perda da vida econômica da Ilha Diana para que ela seja sócia da Odebrecht e da Dubai? Essa é a questão que eu coloco de uma nova maneira social de se preservar os direitos. Bem, primeiro nós mantivemos várias reuniões com representantes da Ilha Diana, inclusive com o presidente da Cooperativa dos Pescadores. E, aliás, eu queria até testemunhar, muita gente que está aí nos assistindo talvez se lembre, a audiência pública que foi realizada do licenciamento ambiental, os representantes dos pescadores elogiaram o terminal por tudo que estava sendo feito de contrapartidas. Com relação a ser sócio ou não ser sócio, desculpe, eu não negocio com coisas que não estão sob o meu controle. Se a empresa ou se a legislação algum dia permitir isto seria realmente uma boa solução. Porém, para isso precisa que o dono queira e que a lei defina. Obrigado. Quem pergunta agora, a candidata Thelma de Souza. Não tinha candidato. Candidata Thelma, por favor, para quem é a sua pergunta? Para o Sérgio Aquino, candidato Sérgio Aquino. 30 segundos, por favor. Hoje a segurança é uma área que assusta muito as famílias, as donas de casa, as mães e os pais. São casos de sequestro, assaltos à luz do dia, estupros, roubos e até toques de recolher. Esta semana, hoje, o governo do estado está nas manchetes dos jornais dizendo que mais de 250 policiais estão envolvidos em casos de mortes para pessoas comuns. Eu quero saber como o senhor vai dar segurança à população sem puni-las dentro da própria casa.
Candidata Thelma, é importante a gente, primeiro, antes de dizer o que vamos fazer, o que podemos fazer, deixar claro os níveis de competência. Segurança pública é uma responsabilidade constitucional do governo do Estado, através da Polícia Militar, através da Polícia Civil nós temos também aqui na cidade, como uma cidade portuária, atuações da Polícia Federal. Agora, nem por isso o nosso governo, o prefeito Papa, ele ficou fora disso. Inconformado com que não havia um tratamento talvez adequado, ele criou a Secretaria de Segurança do município e ele destina 1,5% das receitas do município para a segurança. E isto sem ser responsabilidade do município. Criou a guarda, equipou a guarda municipal, criou o guardião cidadão e tem trabalhado muito fortemente nisso. Agora, enquanto o governo do prefeito Papa, nosso governo, o governo municipal, investe 1,5% das suas receitas, o governo do estado investe na faixa aí de 0,83, 0,85 no máximo em segurança na nossa região. E precisamos lembrar para o espectador que está nos acompanhando que a região da Baixada Santista representa 4% da população, 4% da arrecadação de ICMS, 4% praticamente de tudo. Mas mesmo assim, o governo do estado só investe na faixa de menos de 1% em segurança. Então nós precisamos ter uma ação articulada junto com o governo do estado para que ele possa se sensibilizar com a Baixada Santista. 45 segundos. Eu vou criar no meu governo o Observatório Municipal da Violência, câmeras permanentes de monitoramento e integração das polícias civil e militar com a Guarda Municipal. Dinheiro existe para isso. Dinheiro do Pronace, do Ministério da Justiça e também dinheiro do Ministério da Saúde para o combate ao crack. Aliás, o Ministério da Saúde pôs na nossa cidade no último ano cerca de 92 milhões de reais, enquanto o governo do estado pôs 1 milhão. Seja 90 vezes mais. E nós vamos, em relação ao crack, que é um problema também de violência aos jovens que estão lá, vamos acolhê-lo, informá-los e sossegar as famílias que têm este grande problema. Candidata, quanto ao crack, o nosso governo está fazendo um trabalho muito forte com o consultório de rua, que já atendeu mais de 1.700 pessoas. É um trabalho que está dando muito resultado. Com relação à segurança, nós vamos sim aumentar a rede de câmeras, nós vamos tratar da iluminação, a prefeitura, o nosso governo no futuro vai assumir toda a iluminação, nós vamos criar uma sala de situação também na prefeitura para que congregue todas as informações de segurança e vamos fechar a parceria com o governo do estado para a função delegada, que é um trabalho em parceria onde a prefeitura paga um salário adicional para o policial militar para que ele possa atuar na segurança de maneira complementar. Obrigado. Vamos a mais um rápido intervalo e retornaremos com o debate, com o último bloco para as considerações finais de cada um dos candidatos. Santa Cecília TV, eleições 2012.